diretamente dos estúdios Grade, nosso parceiro na gravação e a edição dos nossos episódios aqui. E já está comigo aqui do meu lado também, recomeçando esse projeto de podcast, o pastor William. Seja bem-vindo, pastor, fica à vontade. Amém, querido Yuri, foi um prazer. Amém. Gente, eu sou o pastor William, moro aqui em Fortaleza há 38 anos, para a glória de Deus, e sou pastor de uma igreja ali na Granja Lisboa, comunidade Hebron. Deus me concedeu a alegria de conhecer o Yuri e nos dá essa oportunidade agora de estar iniciando esse projeto. Fico muito feliz, que Deus abençoe, que possa dar tudo certo, é o primeiro de muitos, será uma bênção. Amém, Yuri? Amém, pastor William. Fico feliz, como o pastor falou, estamos recomeçando e Deus fez essa conexão para hoje nós estarmos falando de um tema bastante importante para a nossa sociedade atual, que é essa campanha Setembro Amarelo. E nada melhor, né, do que conversar sobre esse tema com alguém especialista no assunto. E já está aqui conosco a nossa ilustre convidada, psicóloga Camila Domingues. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos. Eu sou Camila Domingues, sou psicóloga clínica e social. E quero agradecer o convite, né, do podcast, porque eu acredito que esse tema é bem pertinente, assola a nossa sociedade e que nós possamos ter mais espaços justamente para falar mais sobre a saúde mental, a importância, não só no Setembro Amarelo, que nós estamos numa campanha nesse mês, mas durante o período anual, porque é importante, porque a gente observa que a crescente de inúmeros fatores de adoecimento mental tem crescido e a gente precisa ser preventivos. E eu agradeço a oportunidade e que nós possamos levar aí conteúdo para você que está assistindo. Amém. E eu já quero apresentar nesse momento os nossos patrocinadores, que são aqueles de fundamental importância para manter esse projeto ativo, para manter esse projeto levando esse conteúdo, né, para você que nos assiste aí, para edificar a sua vida espiritual, o seu conhecimento aí através dos assuntos. Então, quero apresentar aqui os nossos patrocinadores que estão recomeçando aí esse projeto juntamente com a gente. E o nosso primeiro patrocinador é o novo patrocinador. Recomeçamos com um novo patrocínio. É o Takashi Sushi, a empresa do nosso irmão e amigo Jarderson, certo? Fica localizado em 2 endereços. O primeiro é na Avenida Sargento Hermínio, a famosa Avenida Sargento Hermínio, numeração 1511, loja 9. E o outro endereço também é na Avenida Presidente Castelo Branco, 2037, a famosa Leste-Oeste. Então, você quer usufruir dos melhores sushi de toda a capital de Fortaleza, procure a Takashi Sushi. E também, se você não quiser se deslocar até a loja para ficar lá sentadinho com a sua família, tem também o delivery, certo? Você entra aí no arroba, vai no arroba lá do Instagram e seleciona qual a loja você quer pedir o delivery. Eles vão entregar no conforto da sua casa. Então já segue, aproveita essa noite, não faz janta aí que você estiver assistindo, já pede aí o sushi do nosso irmão Takashi Sushi. Deus abençoe. E o próximo episódio, na verdade o próximo patrocínio, é a Selma Dindim Gourmet. Aí é delícia demais. Fica localizado no endereço Avenida 20 de janeiro 1750. Está aí o telefone para contato. Você que quer aí um Dindim Gourmet no seu evento, quer revender também, entre em contato, certo, com ela, que ela vai lhe atender e disponibilizar para você aí esses dindins maravilhosos. Nos patrocina também o Madrugão Lanches, a empresa da nossa irmã, querida irmã Sueli, certo? Você aí que passou da meia-noite, não sabe aonde encontrar um lanche. Tá aí, Madrugão Lanches, que vai deixar aí você saciado. Depois da madrugada, você pensa que não encontra ninguém para lhe dar um lanche aí de qualidade. Tem aí a nossa irmã Madrugão Lanches, fica ali na Avenida Aguanabi, numeração 1000.
tá aí o arroba, tá aí o telefone para contato. Entre em contato com eles. Está passando ali na Guanabi, já é mais da meia-noite. Não se desespere, não. Você não vai ficar com fome, não, viu? Procura aí Madrugão Lanches. E o nosso último patrocínio é a nossa querida irmã Luana, a Luna Ótica, já é a patrocinadora desde que a gente iniciou esse projeto. Sempre acreditou no podcast, sempre está ali contribuindo com a gente para levar esses episódios para vocês. Tá aí o arroba, tá certo? Da ótica da nossa irmã. Fica ali na Barra do Ceará, na Robert Kennedy 315. Telefone para contato. Entre em contato com ela. Ótimo atendimento, certo? Um ótimo atendimento de qualidade. Vai passar para você ótimos produtos. Confere aí no arroba do Instagram da nossa irmã, que com certeza você vai encontrar bons produtos, um ótimo atendimento e um precinho aí que cabe no seu bolso. Então, esses foram os nossos patrocinadores desse episódio. Que Deus abençoe cada um. E já queremos iniciar esse conteúdo maravilhoso, porque se a gente fosse falar aqui, era horas e horas, mas o tempo é curto, vamos ser bem direto. Pastor William, comece aí esse bate-papo com a nossa ilustre convidada. Camila, como sabemos que está muito em alta essa questão de depressão, de ansiedade, de suicídio, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, para que possamos, e para os nossos espectadores, para que possamos ter um cuidado com a nossa vida, é a seguinte: o que leva uma pessoa à depressão? Vamos lá. É bem pertinente essa pergunta, acho muito importante, principalmente a todos que estão nos acompanhando. Hoje, né, a gente podemos dizer que há evidências científicas que comprovam, né, que a causa da depressão, né, se dá por uma alteração química no cérebro do indivíduo. Ou seja, eu vou explicar para vocês entenderem. Existe essa alteração, vamos dizer, genética, e aí essa alteração, ela altera ali justamente os hormônios que faz com que esse indivíduo já entre numa depressão, que no caso seria, vamos dizer assim, o impacto nesses hormônios, que seria a noradrenalina, certo? E a serotonina. Então, a gente podemos dizer que a depressão é uma doença. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes as pessoas acham que é frescura, que é espiritual. E aí, há vários estudos atuais, né, que a gente comprova que realmente há uma alteração, né, vamos dizer assim, psicológica no cérebro do indivíduo que leva ele à depressão. E aí, você pode me perguntar, mas Camila, qual é a causa? Aí eu vou entrar aqui para que vocês possam entender. Nós podemos dizer que a depressão ela é um fator abrangente, multifatorial. Esse indivíduo ele tem a genética, ele tem os fatores ambientais, ele tem os fatores estressores, ele tem a questão dos traumas. Então, tudo contribui para o desenvolvimento dessa depressão, como também da ansiedade, mas principalmente da depressão, né? Então, assim, vamos dizer que a causa ela é multifatorial. Ela vem de uma questão genética, certo? E vem do histórico familiar, ela vem de um trauma, ela vem de eventos estressores. Então, mas especificamente nós podemos dizer que a causa, ela realmente é química, vamos dizer assim, né? Cientificamente comprovado. Yuri, estava ouvindo aqui a Camila falar sobre isso, mas hoje, mesmo no século XXI, nós temos irmãos em Cristo, igrejas que associam a depressão a questões espirituais, questões malignas. Como é que a gente lidar com essa situação? Como é que você vê isso no meu evangélico? Infelizmente, eu já ouvi bastante isso que o pastor falou, né? Querer tratar esse fator apenas como algo espiritual. Sim. Né? E isso piora a situação da pessoa, né? Porque, como você acabou de falar, são questões que vêm biológicos, né, ali, e está internamente ali na mente, no corpo da pessoa, que precisa ser tratado longe do ambiente espiritual. Né? Lógico que como você falou, é bem complexo, né? Mas é necessário, né, a gente ter
nesse podcast cristão, a gente quebrar esses tabus Isso. que até hoje a gente escuta, né? Que é, não, tem que orar, não, vai ler a Bíblia, que passa. Então, são coisas que pioram a situação daquela pessoa que está enfrentando, né? Então, eu vejo Exatamente. que isso, né, Camila, é um tabu que nós precisamos quebrar. Desconstruir. A igreja em si, eu falo a igreja, seja católica ou protestante, ela em si precisa desconstruir esses tabus, né, até essas falsas crenças que foram estabelecidas ao longo do tempo. Por quê? Porque, como você falou, acaba potencializando o adoecimento desse indivíduo. Nós sabemos que durante muito tempo a depressão, no contexto religioso, vamos dizer assim, ele realmente foi tratado como algo espiritual. E aí a gente precisa entender o que é de ordem espiritual é de ordem espiritual. E o que é de ordem patológico, né, a gente precisa tratar. Lógico que todas as coisas contribuem, todas as coisas elas realmente acabam, vamos dizer assim, impactando de certa forma, sim. Mas durante muito tempo, muitas pessoas, vamos dizer assim, homens e mulheres de Deus, passaram por grandes problemas depressivos e passam, e ainda há uma cristalização, vamos dizer, há uma rigidez para desconstruir isso. Porque justamente por ter espiritualizado uma doença que é, vamos dizer, hoje uma doença mais, vamos dizer assim, perigosa, silenciosa muitas vezes, que mata, que tira a vida de muitos indivíduos. Ela, assim, Camila e Yuri, ela tem 3 níveis, né? A leve, a moderada e a grave. E aí eu acredito que nós, como cristão, erramos muitas das vezes, no momento da leve. Né? Tá leve, aí a gente fica, irmão, vá ler a Bíblia, irmão, vá orar, porque tá no leve. Aí quando ele chega no nível grave, aí você vai dizer assim, olha, cara, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Então, na verdade, quando ele perceber a leve, já é necessário que ele procure alguém para ajudá-lo. Porque aquilo que é de ordem espiritual fica com a igreja, fica com o pastor, fica com os obreiros, com a responsabilidade de instruir. Mas quando se percebe que é de algo patológico, precisa se direcionar a um responsável direto do assunto. Então, eu acredito que isso vai mudar muito a vida de algumas pessoas e de algumas igrejas quando assistirem esse podcast. Sim. Porque no momento leve já precisa indicar, já precisa dar uma direção se você não for formado para esse assunto. Tá bom? Amém, Yuri? Só fazendo uma ressalva, assim, a depressão, ela tem sintomas, né? A gente vamos classificar assim. Muito bom. Então, quando você sentir, né, que esses sintomas já estão aparentes e de forma que está te levando a ter uma vida disfuncional, por quê? Porque ali vai ter várias coisas, vários sintomas muito aparentes. A falta de disposição, a apatia, o isolamento, né? Muitas vezes a alteração de humor, vários sintomas que possivelmente pode ser confundido como algo normal. E aí a gente precisa identificar que alguns sintomas, durante a persistência dele, durante 1 mês, 2 meses, já precisa procurar ajuda. Então, como a gente falou, né, são situação no meio cristão, principalmente, esse assunto, depressão, que eu vejo ainda, que a gente ainda está no processo de desconstrução, né? Está começando, principalmente, quando a gente fala sobre liderança, né? Principalmente quando a gente está falando de líderes que estão ali na frente, né, da obra, que de certa forma pode o mundo estar caindo ao redor, por dentro, na mente, mas querem passar aquele cenário ali que está tudo bem, né, que não está acontecendo nada, mas, como a senhora acabou de falar, são questões que a gente precisa entender esses sintomas, né, principalmente, pastor William, no campo ministerial, que a gente lidar com várias pessoas, né? A gente recebe feridas e tudo, e isso vai ficando acumulado, né, dentro da gente, no nosso pensamento. Então, assim, levando para um lado de liderança e ministério, o que a gente tem visto hoje crescer esse número, porque muitos ainda têm, né, essa mentalidade de que não, eu tenho que enfrentar só,
eu tenho que fingir que está tudo bem, né? Eu não vou procurar ajuda porque eu vou estar demonstrando a minha fraqueza para os outros e os membros e eles não podem ver. E, infelizmente, alguns casos acabam em situações lamentáveis, né? De pessoas que perdem sua vida. Então, eu vejo que, aos poucos, e esse podcast, esse episódio é para isso também, para a gente mostrar para aqueles que estão nos assistindo, principalmente para a liderança, que nós precisamos tirar aquilo que não está no campo espiritual e buscar uma conversa, um tratamento com alguém especializado, como a senhora que está aqui, né, falando sobre isso. Então, como a senhora também vê essa questão em relação à depressão, a esse cenário das lideranças que veem, que não precisam, na verdade, que não querem se dobrar para pedir ajuda, para ir atrás, porque não, o que é que vão pensar de mim? Eu ir num psicólogo, jamais um pastor pode estar numa sala de um psicólogo, de uma psicóloga. O que é que a senhora tem a comentar em relação a isso, né, com o que a gente está falando da depressão? Eu vejo da seguinte maneira, Yuri. Eu acredito que o contexto, vamos dizer assim, religioso, ele constrói muitas muralhas internas Exato. no indivíduo. E aí, por nós criarmos essas muralhas, que eu chamo, que a gente pode chamar na psicologia de falsas crenças, muitas vezes, estabelecidas até mesmo pelo senso comum, pela falta de informação, deixa a pessoa literalmente resistente e aí é onde mora o perigo, né? Porque nós, infelizmente, o índice de pessoas que cometem suicídio na igreja tem crescido, infelizmente, né? No geral, mas na igreja, no contexto, vamos dizer assim, Contexto cristão. no contexto cristão. E aí eu vejo que, de fato, ao longo de muito tempo, vamos colocar aí de 2 décadas ou mais, a gente teve essa resistência, esse preconceito, né, da sociedade em si, de que o psicólogo é coisa de louco, não só o psicólogo, mas o psiquiatra. E eu acredito que de 4 anos para cá, depois da pandemia, a gente começou uma grande oportunidade de desconstrução, porque a gente viu a importância de cuidar da saúde mental, do jeito que a gente cuida da saúde dos olhos, como a gente cuida da saúde do corpo, enfim. Então, acredito que a liderança tem uma construção justamente de bases internas de que eu sou líder, então eu tenho que sustentar os meus discipuladores, vamos dizer assim, as pessoas que estão na minha liderança, e acabam não tendo um movimento de autoconhecimento. E aí vão guardando, são pessoas que acreditam que só pelo fato delas estarem com uma vida espiritual ativa, essas questões elas foram elaboradas, vamos dizer assim, que é o termo que nós usamos na psicanálise. Tipo, já está tudo bem, Deus curou, Deus restaurou. E muitas vezes não é assim. Eu sempre uso também até umas referências bíblicas. Assim, Elias, quando ele teve um pico de momento de angústia, ele não ficou na depressão, tá, gente? Mas ele teve um pico ali de angústia que levou ele a ficar em um momento depressivo, que ele entrou dentro da caverna. E ele entrou dentro da caverna. Ali era o momento de vulnerabilidade dele. E ele entrou e Deus disse, saia. E o que eu quero dizer é que, de fato, nós precisamos entender que a liderança precisa estar bem mentalmente, ter autoconhecimento suficiente para cuidar do seu rebanho. Porque, tipo, o pastor William, ele já tem esse movimento há algum tempo. Da comunidade, muitas vezes ele já me mandou várias pessoas para realmente cuidar da sua saúde mental. E isso é importante. Aqui é uma questão patológica, não é com a igreja, mas poucos fazem isso. Pelo contrário, assim, tem pessoas que eu já atendi, pastores, bispos, que foi uma grande dificuldade deles fazerem o tratamento porque eles estavam na resistência, até eles entenderem que depois que está tudo bem, eles são seres humanos, né? Não é porque eles têm um momento que eles estão vulneráveis, que eles podem adoecer, que eles não são de Deus. Porque a ideia de espiritualidade infelizmente, também essa ideia de que a gente tem que estar bem o tempo inteiro. Sim. E não é, isso precisa ser desconstruído de forma que tenha um impacto emocional e tenha um impacto mental. Então, acredito que a liderança, a igreja, principalmente pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, vamos dizer assim, esse composto, né, que serve à igreja como corpo de Cristo, precisa cuidar da saúde mental. Precisa cuidar da saúde mental. Literalmente. Deus me deu a oportunidade de conhecer a Camila
há um tempo atrás, assim, acho que em 2010, quando o Luiz chegou lá na igreja, a gente já se conhecia, mas não éramos próximos. E aí o Luiz, um colega nosso, nos aproximou. E aí eu comecei a utilizar a Camila. Camila, tem alguém aqui que está precisando de ti. Camila, tem alguém aqui. Então, assim, a Camila, sem perceber, muitas das vezes me ajudou. Como? Quando eu precisava dela para essas pessoas e ela ia lá na igreja, lá da casaria, lá na igreja, atender, lá na igreja, algum irmão lá da igreja, e ela, antes de atender o irmão, ela me atendia, né? Porque eu ficava conversando com ela e ela dizia para mim, pastor, você precisa de amigo, pastor, você precisa desabafar, pastor, você precisa... Ela começava a me dar ferramentas, Yuri. Sim. E aí eu comecei a desenvolver isso só com ela me comunicando, né? Então, eu comecei a pegar algumas ferramentas que a Camila utilizando, faça isso aqui, pastor, você precisa de ajuda. Muitas das vezes a Camila me disse isso. Então, no momento em que você me falou da psicóloga, eu disse, olha, eu tenho a Camila me ajudou muito. Até na igreja fez alguns movimentos de palestras falando sobre saúde mental e sobre também o Setembro Amarelo, que é importante. Acho que a gente tem esse mês como referência, mas a gente precisa tratar de saúde mental o ano inteiro, né? E a senhora falou sobre a questão de Elias, pastor William, e é muito... Eu acredito assim, como toda a Bíblia, né? Mas aquele momento ali de Elias, Deus já vendo o futuro, né, na sua presciência, diz esse momento precisa ser registrado, né? Para as pessoas, porque as pessoas olham Elias, uma figura de um grande profeta, de um grande homem de Deus, mas que em um cenário da sua vida, ele teve uns sintomas, como a senhora falou, de uma pessoa, né, que estava em uma extrema angústia, num momento difícil ali, de não querer comer, de ficar num ambiente escuro. Em um episódio, vamos dizer, depressivo. E essa é a diferença. Por quê? Porque Elias tinha acabado de vamos dizer, ser respaldado por Deus. Sim. Com os 300 profetas de Baal. Então, só para a gente concluir. Então, assim, desse fato, o que é que eu tiro? A vulnerabilidade de Elias enquanto ser humano. Não era enquanto homem espiritual. Sim. E eu acho que essa é a grande chave da questão hoje. Porque, às vezes, a gente está tão, vamos dizer, enraizado em um titulado de posição espiritual que a gente não aceita a nossa vulnerabilidade. E aí isso nos adoece. Eu achei legal a diferença que ela colocou em Elias estar deprimido, em um pico, em ele não estar... Depressivo. Isso. Eu achei muito legal essa diferença, porque o que a gente mais escuta no meio, né, evangélico é que Elias estava depressivo, né, com depressão e tal, aquela coisa, porque as pessoas falam aquilo que soltaram no meio do mundo e elas vão, como é que a gente diz? Só falando. É uma fala de senso comum, né? Uma fala de senso comum, exatamente. Então, assim, eu achei muito interessante isso aqui. E é importante se entender isso, que Elias estava num pico, e ali é tão interessante que ele vinha de uma situação de estresse, de muita luta, de muita peleja, porque foi muito difícil, aquela situação muito difícil, mas Deus deu a vitória. Porém, ele foi para um pico de estresse. São muitas emoções, né? Então, eu acredito que essa é a grande diferença que nós precisamos tratar hoje, né? Então, entender as nossas emoções. A gente, às vezes, ignora ela. A gente simplesmente acha que, vou orar, vou subir um monte, vou fazer campanha. E aí, simplesmente, às vezes, é só se acolher. Exato. E eu poderia dizer que o próprio Deus foi o psicólogo ali de Elias. Completamente. Né? Que ele chama Elias para sair daquela situação. Ele tem o diálogo, né? Conversa com Elias, tira ele daquele ambiente escuro, aquele ambiente que ele, não, eu quero ficar aqui só. Conversa, né? Alimenta Elias. Então, a gente trazendo isso como você está trazendo perfeitamente, essa separação de homem de Deus, um homem espiritual, um homem natural, né? Um humano, né? Fazer essa diferença de que a gente vai entrar nessas questões também, eu vou perguntar para a senhora os tratamentos, né? Mas eu vejo ali Deus tratando Elias, né? Se alimenta, Elias. O alimento, ele vai te ajudar, né? Sai daquele ambiente, vem conversar um pouco, tu não quer conversar, quer ficar aí, vem conversar. Então, eu vejo o próprio Deus fazendo, né, uma função que hoje os psicólogos, né, especialistas nessa área, vão tratar justamente isso, né? No diálogo, alimentação, né, o que a gente vê, e eu acredito que a senhora vai comentar um pouco mais na frente, né, o que a gente pode, o que as pessoas
com depressão, que estão enfrentando esse cenário, podem fazer para trazer uma melhoria, né, para a sua vida. Então, eu vejo nesse cenário isso. E é muito bom a gente falar justamente nesse ponto para as pessoas, né, principalmente as lideranças, repetindo mais uma vez, que trazem, e quase todos, né, que acredito que todos, pastor William, tem a figura do Elias, um grande profeta de Deus, né? Então, veja, um grande profeta de Deus enfrentou uma crise dessa e precisou de um tratamento. Então, você, pastor, quebra esse tabu em nome de Jesus, Senhor. Como a nossa querida psicóloga falou, a gente cuida, o Augusto Cury, eu também gosto de ler bastante ele fala disso. A gente cuida bastante do nosso corpo, vai para academia, né? Quer ficar com os braços mais fortes, né? E tudo. Mas a gente negligencia o cuidado com a saúde mental. Sim. Então, isso é um cuidado com a saúde mental. Né? Na própria Bíblia, fala lá em Tiago, né, que Elias era um homem, como a gente, como eu, como você, essa estrutura humana, e passou por toda essa situação. Ali nos faz entender que nós precisamos de ajuda. Camila, quando eu observo que nós precisamos de pessoas do nosso lado, é porque nós iríamos enfrentar situações como essa. Então, assim, pessoas cura pessoas. Eu entendo que pessoas curam pessoas. Não adianta a gente se isolar e querer fugir das pessoas. Então, eu comecei a perceber isso. Então, eu tenho situações, como pastor, que muitas das vezes a gente não pode compartilhar com membros, com amigos aí de igreja. Então, assim, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um amigo. Então, hoje eu entendo isso perfeitamente. E, assim, sei que nós enfrentamos muitos desafios. Muitos. Então, eu quero compartilhar esse momento aqui com vocês e dizer isso para vocês, que nós precisamos de amigos, de pessoas para nos ajudar. Uma ressalva que eu faço é que precisamos também desconstruir uma ideia sobre a psicologia, né? Durante muito tempo, esse contexto religioso tinha um certo preconceito com a psicologia, justamente por acreditar que o psicólogo ou o psiquiatra podia fazer um processo de lavagem, vamos dizer assim, cerebral, de mudança de mente. E aí eu quero dizer que, eu sempre falo, né, não existe psicologia cristã, existe a psicologia. A psicologia é uma ciência, então ela é uma ciência, e como ciência a gente precisa entender isso e respeitar. Então, assim, e aí eu entendo que, enquanto homens e mulheres de Deus, pessoas que realmente anseiam ser, vamos dizer, curadas, restauradas, às vezes elas buscam isso. E aí eu sempre digo que dentro do consultório, você é um paciente e você está ali para ser cuidado, justamente para desconstruir essa ideia de uma posição religiosa. Eu sou um bom pastor. Não, aqui você é um ser humano. E, Camila, eu acredito que os irmãos eles têm medo da regressão, né? da história da regressão. Então, assim, de colocar você numa cama, fazer você voltar lá no passado, fazer você voltar na... assim, a gente escuta muito isso no meio, sabe? No meio evangélico. Então, assim, a gente percebe que aí entra os jargões e entra as coisas sem sentido. E solta, e aí surge o senso comum. Então, no meio evangélico existe essa ideia. Tem muito senso comum sobre justamente a questão da saúde mental. Exatamente. E aí é o que o Yuri falou e o que o senhor falou. A gente precisa desconstruir isso. Por quê? Porque tem muita gente doente dentro da igreja, gente. É muita gente doente. E aí eu não falo só dos membros, né? Mas eu falo da liderança, eu falo de pastores, eu falo de mulheres de pastores. Então, a gente precisa cuidar desse público. A gente precisa entender que está tudo bem ser cuidado, está tudo bem fazer a terapia, está tudo bem também ao psiquiatra, né? Que esse alinhamento por um período, que a gente vamos falar depois sobre essa questão do tratamento, é por um tempo, né? E aí a gente vai... e quanto mais você tem autoconhecimento, menos resistência você vai ter, então você vai conseguir lidar com a sua própria vulnerabilidade. Eu tenho um livro que eu utilizei muito, né, e utilizo na igreja com os irmãos, que é um livro falando do corpo, alma e espírito. Tudo dentro do campo da psicologia. Então, assim, muitas das vezes eu pego esse livro e empresto aos irmãos que estão passando por momentos como esse. Irmão, dá uma lida nesse livro e coloque algumas coisinhas aí no seu dia a dia. Aí tem irmãos que terminam o livro e dizem, pastor, nada mudou. Eu disse assim, pois procura a Camila, eu vou falar com ela. Vamos para a segunda opção agora. Vamos primeiro para
pra cá, depois a gente vai lá. Vamos pra prática, vamos pra prática. Então, porque assim, Yuri, a gente vê muito isso. Eu passei por uma situação agora, Camila, recente, uma situação muito parecida. Então, os irmãos me ligavam e diziam assim, pastor, fulano tá assim, tal, vá lá e tal, 10 horas da noite, 11 horas da noite, o pessoal sabe, procura a gente, isso era área, né? Aí eu, ia lá e eu só ouvia, não, fale. A pessoa só falava, eu deixava ela só falar. Antes de orar, antes de fazer qualquer coisa. Ela terminava de falar e tal, tudo bem. Isso eu passei mais de uma semana fazendo isso, mais de uma semana. No último dia, a mulher revelou, olha, eu estava com um problema, não queria dizer para ninguém, eu estava com medo de estar com câncer, eu estava com medo de estar assim e tal. E aí eu não dizia nada para ninguém, mas eu abri os exames, graças a Deus eu tô bem. A mulher mudou, nunca mais me chamou, porque ela estava com medo de algo, não falava nada para ninguém, mas no dia que ela resolveu abrir o coração dela e falar o que estava lá dentro, a mulher foi transformada. Freud já dizia, né? A cura vem pela fala. E Jesus... E aí a gente vai lá na Bíblia e a gente vê também um contexto bíblico que o apóstolo Paulo fala, né? Que sobre a gente falar, orar uns pelos outros. E aí traz esse contexto. João diz, olha, confessa os vossos pecados uns aos outros. É porque as pessoas pensam o quê? Que pecado é apenas o senso comum, traz o quê? A ideia de que pecado é prostituição, droga, vícios, apenas essas coisas. Mas muitas das vezes é apenas você estar errando o alvo, que é para você acertar. Então, muitas das vezes você está errando um alvo emocional e está trazendo prejuízo gravíssimo na sua vida. Acertar o alvo, é isso. Abre a tua boca, confessa e tu será liberto. Sim. Vamos lá, Yuri. A gente falou, né, o que leva uma pessoa à depressão, as causas, né? A senhora explicou que são multifatores, né? Sim. É muito complexo, né? A gente escuta muito falar em questões de gatilhos, né? Também, Sim. em relação à depressão. Eu acredito que já é um estágio posterior, né? Não são causas, né? O gatilho que faz a pessoa entrar nesse estado novamente. Não sei se a senhora poderia explicar. Vou explicar. Os gatilhos, podemos dizer que eles são, vamos dizer, imagens mentais que podem desencadear uma crise. Então, assim, eu já estou no processo depressivo e alguma situação me deu gatilho. Às vezes, uma situação que me levou a um trauma do passado, um abuso sexual, às vezes, um luto, né? Às vezes, várias coisas. Várias situações podem ser um gatilho que pode potencializar o estado depressivo desse indivíduo. Então, vamos supor, muitas pessoas que não liberaram perdão, muitas vezes, têm demandas emocionais com um passado não elaborado, vamos dizer assim, não perdoou e tudo, e aí aconteceu alguma situação que possa ter dado um gatilho. Ali potencializa a crise daquele indivíduo naquele momento. Então, naquele momento, a pessoa pode... a pessoa pode estar aqui normal e, de repente, uma situação de gatilho pode levar ela a potencializar uma crise naquele momento. Eu estava num momento de igreja, de ambiente de lazer, e aí um jovem, ele passou por uma situação parecida como essa. Assim, a gente percebeu que ele não estava bem quando o gatilho foi ativado. E aí ele começou a chorar, entrou num processo de estresse, de depressão, depressivo. E aí a gente percebemos ali, aí eu conversei com ele, aí o Rênio, né, também conversou, e ali a gente conversamos, ele passou um tempinho, foi voltando, ficou lá com a gente lá. Mas aí, ontem os meninos, fulano tá assim, tal. E eu disse, não, calma, isso é um processo, está passando por um processo, vai passar, vai ficar bem, para a glória de Deus, vai dar tudo certo. É mais ou menos esses ambientes também ativa gatilhos. Eu sou psicóloga, né? Mas todo psicólogo tem um manejo de atuação, né? Uma abordagem, e a minha abordagem é a psicanálise. Então, a gente trabalha numa perspectiva de trabalhar o inconsciente do nosso paciente, vamos dizer. Vamos dizer, daquele indivíduo. Então, nós acreditamos que muitas das coisas que nós não entendemos, que está no processo de repetição, que pode estar trazendo esse sofrimento de angústia, de sofrimento psicológico, pode ser alguma demanda inconsciente que a gente não sabe, que a gente recalcou, a gente usa esse termo, recalque, que seria, no caso, eu guardei, porque a minha mente não sustenta,
porque aquilo me causou um dano emocional. Então, eu meio que coloquei vamos dar um exemplo, como se fosse numa gavetinha escondida. Então, enquanto eu não elaborar isso, enquanto eu não trouxer a minha consciência e eu trabalhar o enfrentamento desse sofrimento psicológico, eu posso futuramente somatizar e, vamos dizer assim, acabar desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, e aí ter momentos depressivos ou muito ansiosos com algumas situações que podem dar gatilhos, ou gatilhos conscientes, esses que podem acontecer, tipo, que eu estou entendendo, que a minha mente consegue compreender, ou não. Ou, tipo assim, a pessoa estava normal aqui, como é que pode a pessoa... De repente, né? E aí é onde entra, muitas vezes, essa espiritualização, né? Tipo assim, vamos orar. E aí são coisas que a gente recomenda que não se faça. Eu vou explicar depois lá na frente para vocês entenderem, porque é importante, sabe? O que é que eu posso fazer para ajudar? Aí, às vezes, eu estou tentando ajudar, mas eu não estou ajudando, né? E, assim, como eu falei, a gente está tentando pontuar aos poucos, né? A gente vimos aí a questão das pessoas que começam a ter uma causa da depressão, e a senhora falou um dado aí muito preocupante, a questão de muitas pessoas que entram na depressão e que levaram a casos, né, de suicídio, de morte. E assim, eu queria fazer essa pergunta, qual o principal fator de risco assim para uma pessoa, para um suicídio, né? Eu acredito que as pessoas depressivas, elas, nem todas, né? Porque às vezes é até meio complexo. A gente, como acabou de falar, a gente olha para uma pessoa, aparenta estar super bem, tranquilo, falando, inclusive no trabalho agora recente, estava conversando com alguns amigos e eles falaram de um rapaz super legal, brincava com todo mundo, e de repente, felizmente, veio a se suicidar. Então, assim, qual o principal fator de risco para o suicídio? Será que, se assim eu posso pontuar essa pergunta? Tipo, o que nós podemos observar, ou quais as atitudes nos seus comportamentos que são um fator ali de risco para uma pessoa levar ao suicídio? Excelente pergunta. Eu poderia classificar aqui que algumas coisas a gente, vamos dizer assim, tem muitas, mas eu vou classificar algumas que eu acho pertinente, né? Fatores de risco para o suicídio. Primeiro, pessoas que têm já transtornos psiquiátricos, né? Ali, vamos dizer, laudados, né? Diagnosticados, vamos dizer. Esse é um fator enorme. Então, pessoas que já sofrem de depressão, pessoas que sofrem com esquizofrenia, pessoas que têm transtornos, né? Vamos dizer, diagnosticados. Esse é um fator de risco. Outro fator de risco são traumas, né? Eventos estressores, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós somos um ser humano e a gente acha que consegue abarcar tudo. Exato. Então, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aquilo que a gente não vai elaborando, ou aquilo que a gente vai engolindo enquanto emoção, a gente acha que foi embora, mas não foi. Aquilo vai somatizar no meu corpo ao ponto de gerar um sofrimento. Da minha mente passa para o meu corpo, do meu corpo eu começo a ficar totalmente afetada de forma disfuncional na minha vida. E ali, de forma patológica, desenvolver uma doença psiquiátrica, vamos dizer assim. Então, esses fatores eu acredito que são extremamente... Outro fator também, o uso de drogas, né, substâncias psicoativas, também é um fator de risco, né, porque essa pessoa já está sujeita, né, a uma dependência, então é um fator gritante. E aí esse acúmulo de estresse, né, esse pico de estresse, a gente está aí com esse imenso de pessoas estressadas, né, que justamente pelo esse movimento, né, vamos dizer, de viver um ativismo, a nossa vida está muito acelerada. Com a chegada das tecnologias, vamos dizer assim, a gente não para. A gente não consegue parar, muitas vezes, para descansar, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso são fatores também que contribuem para um adoecimento mental que, posteriormente, se não cuidado, você pode ser um fator de risco. A senhora falando essa questão do ativismo, é muito interessante, né? Porque aconteceu comigo. A minha oração, Camila, acho que 1 ano atrás, eu falava para Deus, assim, da seguinte forma: Senhor, eu quero ter paz. Mas qual paz? A paz mental. Eu não conseguia. Tipo, o meu corpo estava relaxado ali, mas a minha mente estava em constante
atividade, pensando o que é que eu vou fazer amanhã e como é que vai ser aquilo. E aquilo me desgastava totalmente. Totalmente. Então, eu ficava estressado de casa, qualquer coisinha, brigava com a minha esposa. Então, aquilo estava me prejudicando e eu percebi isso. E conversei com algumas pessoas, né, pessoas que já tinham passado por psicólogo, né, e eu fui na igreja, fui conversar e tudo, e elas foram me orientando. Não cheguei a ir para um psicólogo, mas o que eu vi que eu começando a entender, né, ouvindo algumas pessoas também formadas na área, amigos meus, e que foi um momento assim que mudou. Eu fiz uma viagem com alguns amigos, né, para um interior aqui, região metropolitana, e lá é interessante isso. Lá eu entrei, pastor William, dentro de uma lagoazinha assim, sabe? Aí ia dar uns meio-dia lá, aí eu fiquei lá tranquilo e Deus só me disse assim: esquece da vida, relaxa. Esquece o trabalho, a correria e tudo e relaxa, tranquiliza a tua mente. E eu foi começando a me doutrinar. E quando eu começava a mente querer, calma, uma coisa de cada vez, entendeu? Então eu vejo muito isso, a senhora falou, e eu trouxe a experiência de vida que eu tenho de algumas pessoas que a gente conhece no ambiente religioso, né? De estar em constante movimentação, de não para, né? Não tem aquele momento e como a senhora falou, isso, se não tratado, né, pode levar a uma situação pior, né, na mente, na vida. Então, eu acredito que é esse ponto que a gente tem que tratar bastante também, né? Porque, às vezes, principalmente falando em relação à obra, pastor William, a gente tem aquela mentalidade, não, preciso estar produzindo, eu preciso estar fazendo alguma coisa, e não tem aquele momento de, não, agora eu vou parar, agora eu vou ficar ali com a família, eu vou tranquilizar a minha mente. E aí, o entendimento eu acredito que o senhor pode falar um pouco mais sobre isso, que se eu parar, se eu não estiver na obra, se eu não for um dia na semana para fazer alguma coisa, eu estou errado, eu estou no pecado, eu não... E isso vai prejudicando a mente, né, da pessoa ali e levando a possíveis, mais na frente, situações piores relacionadas à saúde mental, né? Eu percebo assim que, principalmente no meu evangélico, né, as pessoas procuram coisas na igreja para preencher o tempo do cristão, né? Assim, preenche a semana inteira com esse ativismo, com tantas atividades, de segunda a domingo, para que o cristão não possa, entre aspas, ter vida. Então, assim, isso é muito ruim porque isso tem sido prejudicial à saúde, principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Então, assim, ó, é muita atividade e isso tem gerado um problema, porque, assim, a gente começa a olhar o brasileiro, essa questão, tem gente saindo de casa às 5 horas da manhã, chega em casa 8 horas por causa do trânsito e tudo isso. Então, o celular não para, vai dormir meia-noite. Isso está gerando uns grandes problemas para a nossa sociedade e para o nosso público, principalmente para os cristãos. Então, assim, isso tem gerado doenças, muitas doenças. Você vê todo mundo, hoje tem muita gente dizendo, olha, cuidado com o celular, com quantas horas você está usando o celular, quanto tempo está usando o seu celular, porque isso também está prejudicando muito a saúde das pessoas. Então, olhando para o contexto evangélico, as pessoas estão sem tempo, entre aspas, para ler a Bíblia, sem tempo para estar a sós com Deus, sem tempo para conversar com Deus, justamente por causa do ativismo. Então, assim, se tem uma coisa terrível e destruidor, é o ativismo religioso. Eu acho que a Camila pode ver isso muito bem, e principalmente dentro das igrejas. O ativismo religioso é muito grande. Esse ativismo, inclusive, eu acredito que é um dos fatores de adoecimento para quem vive nesse contexto religioso. Porque, querendo ou não, esse ativismo ele vai interferir em várias áreas. Área física, área emocional, área espiritual, familiar. Você não tem um tempo de qualidade, né? Às vezes você está só dentro da igreja, você não tem um tempo de qualidade com a sua família. E tempo de qualidade com a família é bem-estar. É justamente aquilo que eu falei no início. Vai gerar os hormônios do bem-estar, ou seja, vai gerar endorfina, vai gerar dopamina. Exato. E aí você não tem esse tempo de qualidade. Você está correndo, aí você vai ficar cansado,
fisicamente, porque você tem uma qualidade de sono péssima, você acorda cedo e dorme tarde, a gente tem que dormir no mínimo 7 horas. Hoje em dia, raramente uma pessoa dorme 7 horas, né? Isso no horário normal. Aí a gente vê justamente as questões do estresse, né? O estresse, o nível de cortisol ali é enorme, por quê? Porque você tenta dar conta de tudo e aí uma hora o seu corpo vai gritar. Camila, até a regra, as pessoas não sabem, né? Essa informação ela é muito boa. Então, assim, ó, a regra é a seguinte: Deus, você, sua esposa, sua família, igreja. Essa é a regra para você ter um bom pilar, para você ter vida e para você ter até um ministério bem sucedido. Então, essa é a regra. Deus, você precisa estar bem. O que Paulo fala para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo. Cuida, né? pronto, cuida de ti mesmo. Aí depois vem sua esposa, que também você vai estar bem com sua esposa, você vai vir sua família, seus filhos, aí vai vir a igreja vai ser impactada pela Sim. vida que tu tem com a tua família. Sim. É a vida que tu tem com Deus, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento consigo mesmo. Você precisa estar bem, você não pode estar em crise existencial, você não pode estar com crise de identidade. Você precisa saber quem você é, você precisa saber quem está ao seu redor. Então, você precisa ter essa afirmação em Deus. Em Deus. E aí, por isso, a importância do autoconhecimento. E aí, eu acredito que esse contexto, ele tem que ser justamente dentro da especialidade do que a ciência traz. Por quê? Porque a gente retira. Quando você entra num consultório, você não é o Yuri teólogo, você não é o pastor, você é o Yuri. Você é o Yuri. Acabou. E aí, às vezes, até é difícil a gente tirar esses títulos e deixar de lado para se aceitar, se autoacolher, entendeu? Tipo, eu sou pastor, eu sou pastora, sou mulher de oração, não posso estar com esse pensamento, não posso estar com... Eu atendi um pastor e ele foi até bem difícil. E eu falei, Deus me ajuda, né? E aí, mas aí, justamente, enquanto ele não entendeu que ele estava naquele lugar, a crise dele só aumentou. E Camila, é interessante. Entendeu? Mas depois ele entendeu e conseguiu fazer tudo direitinho. Desconstruiu aquela armadura dele, né? Exatamente. É porque é justamente assim, olha, você chega em qualquer ambiente que não seja religioso e a pessoa pergunta teu nome, como é teu nome? Aí você, pastor fulano. A pessoa só pode dizer assim, não, eu não quero saber o que tu faz. Eu quero saber quem você é, como é o seu nome. Então, assim, o seu nome é Yuri Alberto, então assim, William Campos. Então, você tem que dar o seu nome, não o título que você carrega. E aí você, tão com essa armadura toda que você não consegue dizer para as pessoas só o seu nome. Só o seu nome. Isso é de suma importância. Então, muitos lugares que eu chego por aí, as pessoas perguntam, quem você é? William Campos. Acabou-se. Assim, e isso, muitas das vezes, livra você de problema. Muitas das vezes. Aí nós temos que entender que quando você chega no hospital, não é perguntado qual o título que você tem. Não. Você vai ser atendido, independentemente do que seja. Então, também na psicologia, dentro do contexto psiquiátrico, da mesma forma. Então, você que está nos assistindo, desconstrua. Faz tempo que eu quero ir no psicólogo, estou me sentindo assim. Às vezes, a gente vai para um aconselhamento pastoral, a gente vai ter um momento ali de comunhão, de coinonia com os irmãos. Só que tem coisas que realmente é com o profissional, gente. Não tem como, sabe? E aí, de fato, isso vai te ajudar a se auto-perceber e justamente elaborar algumas questões emocionais que talvez ao longo da vida toda você ignorou e que agora está fora de controle. Então, Camila, assim, as pessoas que estão nos assistindo, elas identificaram, né, ou nela, ou em alguém próximo, né, como é a campanha Setembro Amarelo, eu vi que o tema desse ano é se precisar, né, peça ajuda. E, assim, a pessoa se identificou, ouviu que alguém está com aqueles sintomas de depressão, está demonstrando aquilo, né, e a pergunta, a próxima a gente vai fazer é como lidar com alguém depressivo que está mostrando esses comportamentos,
como lidar, eu poderia abranger, você falou, como falar, como eu me comportar, né? Porque Sim. como você falou um pouco antes, às vezes as pessoas estão querendo ajudar, estão prejudicando por justamente não saber como lidar, o que falar, como agir, né? Para onde direcionar, podemos dizer assim. Então, vamos falar um pouco em relação a isso para as pessoas que estão nos assistindo. É um desafio, né? Vamos dizer assim, a gente precisa ter essa informação, porque às vezes a gente acha que está ajudando, como você falou, e às vezes a gente acaba atrapalhando. Então, assim, um dos pilares que eu coloco é que demonstre o seu apoio, certo? Mostre a sua empatia e seu acolhimento, mas sem respostas prontas. Porque às vezes a gente já chega com respostas prontas. Entende? Eu vou explicar. Tipo, tem alguém depressivo na igreja e tal, eu acolho, e aí a gente tem uma escuta muito apurada. E às vezes a gente já tem uma resposta pronta, um versículo pronto, tudo pronto. Filipenses capítulo 4, para essa situação, né? A gente já diz logo, olha, Filipenses capítulo 4, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Pronto. Já diz logo, né? E aí, pronto. Só que aí o que você precisa entender? Que para um depressivo não funciona assim. Aquilo vai... Olha, quando você coloca uma pessoa que já está adoecida em uma situação de impotência, ela vai piorar. E aí eu quero que você que está assistindo, isso é sério. Como é que eu faço isso? Às vezes eu tenho a melhor das intenções, só que quando eu coloco, muitas vezes, até a questão da religião, vamos dizer assim, ativa, eu deixo essa pessoa improdutiva, porque muitas vezes essa pessoa que está no contexto, ela já fica se autocobrando, dizendo, poxa, eu não sou tão de Deus, eu estou pecando, o que é que eu estou fazendo, Deus? Porque o que está acontecendo comigo? Então, já tem ali um sofrimento psicológico internalizado de autocobrança que esse indivíduo passa, que muitas vezes a gente já vem com a resposta pronta. Então, eu sempre digo, mostre a sua rede de apoio, mostre a sua empatia, o seu acolhimento e deixe a pessoa sentir que você está lá acolhendo ela. Segundo pontinho que eu sempre digo, né, seja proativo. Uma pessoa depressiva, ela não vai ter disposição. Não vai. Tipo, ela não vai ter vontade. Então, você tem que ser o proativo da história. Tipo, você não vai forçar, mas, tipo, você vai lá, faz um jantar, chama a pessoa para comer. Ah, você já sabe que a pessoa está sem disposição? Vamos caminhar. Vamos na academia comigo. Né? Então, muitas vezes, não é só dizer assim, se levanta, rapaz, vai orar. Tu vai ficar nisso aí, o diabo vai te vencer. Né? Eu já ouvi muitas falas negativas de pacientes. Então, isso não ajuda. Né? Não ajuda. Sempre falar para essa pessoa de que ela pode procurar ajuda. Né? Olha, se você precisar, eu vou com você. Estou aqui. Tem essa psicóloga. Porque tem uns que tem uma variante. Tem pessoas que morrem de medo de ir a psicólogo, tem gente que morre de medo de ir a psiquiatra. Né? Então, tipo, passa uma certa confiança. Olha, eu tenho esse profissional, a gente pode procurar. Né? Às vezes tem esse contexto também. Eu quero uma psicóloga cristã. Aí eu sempre digo, não existe psicóloga cristã. Entende? Porque dentro do nosso ofício, a gente precisa... a gente tem um código de ética e a gente precisa cumprir ele. Então, dentro do consultório, eu sou a Camila, psicóloga. Né? A minha fé, ela... Não é a irmã em Cristo. Exatamente. Então, isso precisa ficar claro. Né? Então, eu vou atender qualquer pessoa. Vou atender um budista, um católico. Eu vou atender o indivíduo, não a religião dele, entende? Então, muitas vezes... Mas aí tem pessoas que dizem assim, Yuri, eu vou para a Camila porque eu sei que ela é cristã. E vai, né? Então, é importante você ser proativo nesse sentido. Ajudar, orientar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Se preciso for, vá. Outra coisa, não deixe nunca essas pessoas só, isoladas. Porque a tendência, né, de um depressivo é se isolar. Né? E ele vai ter picos vamos dizer, de alteração de humor. Uma hora ele vai estar aqui, aí você vai dizer assim, a pessoa estava sorrindo, e de repente a pessoa se fechou. Então, não é uma questão de frescura, não é uma questão de meninice, é uma questão patológica. O cérebro de um depressivo, gente, ele vai perdendo todos os hormônios ali. Há uma deficiência nesses neurotransmissores que eu citei no início ali da nossa conversa, de serotonina, de dopamina. Então, você vai ver que ele vai lutar. É como se ele tivesse... A gente tem bateria, né? Vamos dar exemplo aqui para vocês entenderem. É como se ele tivesse 20%, enquanto o cérebro normal tem 90%. Então, ele não vai ter energia. Então, ele vai precisar de uma rede de apoio. Né? Ele vai precisar de pessoas ali para lhe dar suporte, né?
sempre que preciso, vamos dizer assim. Eu colocaria esses 3 de forma assim bem explícita. Bem objetiva, né? Porque Isso. eu acredito assim que nós estamos aqui, é pouco tempo que a gente está, já vai quase 1 hora aí, e é um assunto que É realmente bem mesmo. precisa, né, de um acompanhamento mais de perto, de você que está nos assistindo e que vai nos assistir, procurar um especialista, né, e já está aqui, né, você vai ver o contato dela lá no Instagram para você buscar esse atendimento, ver que é para uma melhoria sua, né? E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto aqui, porque você não pode deixar que essa situação venha lhe dominar, né? É só uma fase, né? Então é preciso buscar. Em relação ao que eu perguntei de como lidar, que a gente, Camila, ouve muito, infelizmente, frases comuns, pastor. Que a pessoa lhe pergunta, olha para você e diz, tá tudo bem? E não se importa com a resposta. Já é aquele hábito comum, tá tudo bem com você? Que é A bem pessoa, clichê. a pessoa olha assim, quase morrendo para você e diz, tá. E você não se importa com a pergunta. É só por hábito. Mas realmente ter aquela empatia de ver aquela pessoa, tá tudo bem com você? Eu tô percebendo você meio assim, você quer conversar, realmente mostrar, né, Interesse. aquele interesse, aquela Exatamente, esse empatia, acolhimento, essa aquele empatia. acolhimento, Isso. né? Então eu vejo que nós, principalmente, precisamos nos policiar mais em relação a isso, né? Como lidar com essas pessoas. Inclusive, eu tenho amigos que está passando por esse processo aí da depressão, que realmente foi difícil, está sendo difícil para mim de chegar, de conversar, e de quebrar aquela barreira ali que parece que é indestrutível, né? Que a pessoa fica fechada e só responde bem objetivo, tá tudo bem? Tá. Fiquei bem, né? Bem direto. Mas você tem aquela paciência ali, como você Sim. falou, é muito interessante, de chamar para sair para algum canto, para se socializar entre os irmãos, né? Então, eu vejo também para o lado nosso, que é o nosso papel como cristão, é, ouvir, e esse é o podcast que nós estamos levando justamente para isso, para você aprender a como ajudar essas pessoas, né? Nós precisamos, como cristãos, isso, saber a forma correta de ajudar, o que falar, como se portar, né, com pessoas assim, e assim ajudar essas pessoas a saírem desse estágio, né, de depressão, de momento depressivo, e ter uma vida saudável, né, mental. No contexto religioso, o que o Yuri está mencionando aqui é muito importante entender. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim, olha, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está errando o alvo. Nós pegamos aqui aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Mas a Bíblia nos diz que pecado é errar o alvo. Então, assim, quando você pode fazer o bem e você não faz, você está errando o alvo. E muitas das vezes nós só perguntamos para querer especular a respeito da vida do outro e não para fazer o bem. E aí nós erramos o alvo, porque a gente tem sim que se interessar para saber, mas para ajudar e fazer o bem para aquela pessoa. Sim. E às vezes, nem precisa falar, às vezes só a sua presença já vai ajudar bastante a pessoa, né? Dessa proatividade de você estar ali, de ouvir, de ter essa escuta ativa. Isso é super importante. Muito. Então, a gente falando sobre esse assunto muito complexo, vale muito bem a gente pontuar novamente isso, né? Do tratamento com essas pessoas, de como lidar, da gente procurar se especializar também, né? Nesse assunto e nós como os cristãos que tem crescido infelizmente muito os números de pessoas depressivas, né? E quebrar, né? Nós já estamos findando aqui esse episódio, mas é quebrar, o objetivo aqui é esse, Camila. Quebrar esse tabu aí que a religião tem colocado de não buscar um tratamento, de não conversar, né, pastor William? Exato. De conversar com alguém, especialista, e levar uma melhoria para a sua vida. Então, esse podcast, nós estamos com esse objetivo, para você que está nos assistindo, de fazer você desconstruir esse pensamento, desconstruir e entender que é para a sua saúde mental. Assim como a saúde do restante do corpo, a saúde mental também faz parte do corpo e nós precisamos saber
como tratar. Você Só tem alguma como- coisa para... Só como testemunho para a gente finalizar, que a gente vai finalizar, lá na igreja nós temos 3 pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus e Deus nos concedeu para a Camila ajudar, direcionar. E hoje essas pessoas estão bem, para a glória de Deus. Bem que eu digo no quesito de estão desenvolvendo o tratamento, colocando em prática, se socializando, já não tem mais aquele pico depressivo, de depressão, de estar choramingando pelos cantos, de estar ali. Pessoas que foram aconselhadas, direcionadas e cuidadas pela Camila. Fico muito feliz, passo aqui esse testemunho para a glória de Deus e ver essas pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus através da vida da Camila. Eu queria fazer uma ressalva para vocês que estão nos assistindo, é que é importante o tratamento da depressão, ele é medicamentoso, né? E aí, deixa eu só fazer uma ressalva também. Não é só a medicação, né? A gente precisa de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Porque, às vezes, tem pessoas que vão nos outros especialistas, vão no clínico geral, tomam um remédio e começam a tomar o remédio e aí não tem uma evolução no tratamento. E aí eu sempre costumo dizer, né? O clínico ele não é o especialista. Ele é um médico, mas especialista é o psiquiatra. Então, ele precisa passar pelo psiquiatra, porque nós temos inúmeras medicações, são mais de 50, vamos dizer assim. E aí a gente sabe que cada corpo reage a um movimento, né? A gente tem ali a classificação de medicação para o tratamento tanto de ansiedade como de depressão. E aí a gente não pode só fazer o tratamento medicamentoso como uma pauta de resolução desse tratamento. Por quê? Porque às vezes eu estou tratando só o sintoma. Certo? Não estou tratando a causa. Então, o psicólogo ele vai atuar justamente nisso, junto com a psiquiatria. Então, é muito importante. Eu geralmente, se eu atendo primeiro, eu avalio esse paciente de fato e a gente faz ali uma avaliação. Identifiquei, está dentro daqueles critérios que o próprio DSM-5 fala, eu já faço o encaminhamento para esse psiquiatra. Da mesma forma que tem vários psiquiatras parceiros, eles encaminham, né? Esse paciente já está sendo medicado e ele veio para a terapia. E aí, juntos, a gente faz ali vamos dizer, um tratamento, um acompanhamento para que esse paciente evolua, para que, de fato, todo esse sofrimento seja estabilizado e o paciente possa, de alguma forma, vamos dizer, desmamar essa medicação, voltar a uma vida funcional, porque a gente sabe que um depressivo, ele fica com uma vida totalmente disfuncional. Ele não tem disposição para fazer nada. Tem gente que não toma banho, gente. Tem gente que não come. Então, se você está com um esposo, um filho, uma filha, né? Você precisa se atentar. Tem que procurar a ajuda certa e para ontem. Aí, só fazendo mais uma ressalva, porque a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, a mesma questão do suicídio. A gente fala assim, quem quer se matar, se mata. Não fica dizendo que vai se matar. Fiquem atentos, porque as falas negativas é um sinalizador. Não quer dizer que a pessoa não vai se matar. Às vezes ela está sinalizando uma fala de que ela quer morrer, não porque ela quer se matar, mas porque ela tem desejo de morrer, porque ela está tão em sofrimento que ela acha que o fim da vida é a morte. É ali... solução, é a né? solução, né? E alguns já estão em um sofrimento tão latente que chega a ser gritante que ela quer acabar com aquela dor. Né? E aí é um processo. Então, a gente não pode ignorar isso. Não pode deixar essa pessoa só, não pode deixar essa pessoa de forma isolada. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós somos vulneráveis. Né? E um pico de autocobrança, o primeiro exemplo de um suicídio, a gente tem de Judas, né? Foi um pico alto ali. O pico alto de emoções e tudo, e de um sentimento atravessado ali, porque ele sabia o peso espiritual que ele estava carregando. Então, ele foi lá e tirou a própria vida. A tormenta, né? Então, eu estou dando essa referência bíblica para as pessoas entenderem melhor. Mas, de fato, o indivíduo comum, se você já tem tentado de todo jeito, você está fazendo atividade física, está se alimentando bem, você está, vamos dizer, com a sua vida espiritual ativa, e mesmo assim você sente que tem sintomas que estão persistentes, tem que procurar ajuda. Só fazendo uma ressalva aqui, Camila, para a gente também entender isso. Conselho que eu dou, né, aos amigos pastores e aos irmãos, para que eles não possam dizer, olha, pare de tomar a medicação, não, você não precisa dessa medicação, certo? Porque não cabe a nós isso, certo? Sim.
cabe ao Peixe psicólogo, leite. ao psiquiatra, ele que vai dar essa informação. Porque eu já vi casos de pessoas que ouviram amigos, ouviram pessoas que estão nessa área como pastor e acabaram se dando mal, infelizmente. Não é recomendação, pastor. Muito boa essa sua fala. Na verdade, quem vai definir, vamos dizer assim, o desmame dessa medicação vai ser o psiquiatra. Ele que vai ter essa autonomia. Lógico, nós, enquanto atuantes, nós também podemos fazer um relatório, passar para o psiquiatra e ali a gente falar, olha, a gente tem tantas sessões, a gente está vendo isso, e A de alguma evolução, forma né? ele pode verificar e ali fazer esse desmame. Mas nunca deixe de tomar, vou tomar medicação ou se automedicar. Não, eu vou tomar sertralina, vou tomar fluoxetina, vou tomar êxodo, vou tomar tal remédio, tal remédio. Não. Você não pode se automedicar. Até porque, como a gente falou, cada pessoa tem uma reação, algumas medicações são mais ativas, outras não. E esse processo medicamentoso vai ter que ser com o especialista. Bom, é isso. Você que está nos assistindo aí, né? Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Você viu todo esse conteúdo aí, tá bom? Peça ajuda. Entenda que isso é só uma fase que você possa estar enfrentando ou que alguém da sua família próximo de você esteja enfrentando. Ajude essa pessoa também compartilhando esse conteúdo, esse episódio do Setembro Amarelo, para ela assistir, para desconstruir muita coisa. Líderes que estão nos assistindo aí também, né? Envie para pessoas. E nós estamos encerrando esse episódio. Agradecer a Camila, né, por a sua participação importantíssima nesse assunto. E também já quero aqui, para finalizar, interagir com algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Rogério Pinheiro, pastor William. Amém. Lá de Brasília, o homem está lá em Brasília Pastor nos Rogério. assistindo, pastor Rogério. Deus abençoe, pastor Rogério, tá bom? A Merilane, tem outros irmãos aqui que o João Paulo, o Alisson, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu já peço, se inscreve no nosso canal, envia esse episódio para outras pessoas, para assistir, para entender mais do assunto. E que Deus abençoe a vida de vocês. E daqui a pouco estamos mais uma vez voltando com mais um episódio. Que Deus abençoe e até mais. Amém. Amém.